nessa aula de hoje, a gente vai explorar um pouco mais a questão de propagação em meios anisotrópicos, né? Especificamente, vamos falar sobre elipsóide de índices. Sobre as características de propagação em cristais uniaxiais, né? Vou também falar sobre algumas situações práticas interessantes, como tratar a propagação tendo várias placas de materiais anisotrópicos, usando o formalismo das matrizes de Jones, né? E com isso a gente vai descrever alguns dispositivos, né? Por exemplo, polarizadores, né? Placas de meia onda, vai ver o que é placa de onda, né? Especificamente vamos ver a placa de quarto de onda, né? Placa de meia onda, certo? Ver como é que as características interessantes podem ser obtidas com cristais desse tipo, né? No tocante a existe uma técnica, né? Você pode... porque o problema de propagação do cristal anisotrópico é a determinação do índice de refração efetivo, certo? E a polarização, né? Correspondente para uma dada direção de propagação, certo? Né? Então existe uma técnica que é demonstrada no livro do Born-Wolf, certo? O bibliótica que está entre as referências do curso, é que a gente constrói esse elipsoide, certo? É possível demonstrar, né, que a solução pode ser obtida usando a seguinte técnica. Você constrói um elipsoide cujos semi-eixos são epsilon 1, epsilon 2 e epsilon 3. Aqui está um desenho mais ou menos do elipsoide, tá certo? Meio complexo, né, mas na direção 1, certo? Você tem um índice, um semi-eixo epsilon 1. Na realidade, o semi-eixo é raiz de epsilon 1, né, porque isso aqui é o quadrado, né? A equação da elipse seria algo do tipo x2 sobre semi-eixo, né? 1 ao quadrado, certo? Então você teria esse tipo de equação que descreveria um elipsoide em 3 dimensões com os semi-eixos alinhados com as direções x, y, z, né? Certo? Então nós temos aí na direção x você tem um semi-eixo que vale n1, né? Na direção y n2, na direção z n3. A gente constrói esse elipsoide e constrói o plano ortogonal ao vetor de propagação, o vetor unitário de direção de propagação. A equação desse plano, né, é dada por o plano ortogonal de direção de propagação é aqui está U, né? Aqui está o plano, tá certo? Então, se você coloca aqui uma origem qualquer, né? Então, aqui está o vetor posição. Um dos planos, né, que passa pelo centro da elipsoide é aquele, porque a equação do plano é x escalar u, né, constante, tá certo? O que passa pelo centro da elipsoide é aquele que passa no ponto 000, né? Você quiseria o x vezes x, né? Melhor fazer o contrário. O x vezes x mais o y vezes y mais o z vezes z, né? Com a constante. O plano que passa na origem, né, é aquele que é construído da zero, né? Então, você constrói esse plano específico, né? Xx mais o y mais o zz igual a zero. Certo?
e faz o gráfico, né, no espaço tridimensional, certo? Dessas duas superfícies. Aqui está o plano x igual a zero, né? Tá vendo aqui. E aqui está o elipsoide de índices, né? E a interseção dessas duas superfícies, né, dá uma elipse, né? Certo? Então, nós sabemos que tem duas soluções, como a gente falou no aula anterior, no material anisotório, qualquer que seja a direção de propagação, as soluções para o índice de refração são duas, né? Então, pode-se mostrar que essa solução pode ser obtida, né? Os valores dos índices de refração dos dois módulos de propagação. Um deles é o semi-eixo maior, né, da elipse, que é a interseção do plano com o elipsoide, certo? E o outro índice de refração é a medida, né, do semi-eixo maior dessa elipse, que é a interseção, certo? As polarizações associadas a esses modos de propagação são exatamente aquelas dirigidas nas direções dos semi-eixos dessa elipse, certo? Aqui tem uma, né? Certo? Aqui, na realidade, eu estou fazendo esse vermelho é outra coisa. Aqui está no azul, aqui, né? Semi-eixo maior, eixo maior da elipse, que é a interseção, tá certo? O semi-eixo me dá o valor aí, né, um índice de refração, tá certo? E o outro semi-eixo me dá outro índice de refração, né, associado aos dois modos de propagação. Nessa direção, N', você tem uma módulo de vibração que tem a polarização ao longo dessa direção, desse eixo da elipse, né? E o outro módulo tem a direção de propagação, a polarização ao longo do outro eixo, né? Então, essa é a forma simples de determinar, né? Embora não seja tão trivial ser determinado interseções, certo? Mas de visualizar como é que seria, como é que é o modo, né? O modo está alinhado desse jeito, certo? Com esses valores de índice. Observe que essa equação, né, entra no espaço dimensional, mas no fundo os valores de x, y, z são valores de índice de refração, certo? Então, um ponto do espaço aqui representa, né, um índice de refração efetivo, certo? Então, é no espaço de índice de refração, né, certo? X, y, z. Isso não é espaço x, y, z é espaço de valores de índice de refração e U é uma direção em relação aos eixos principais, certo? Então, essa seria a forma de determinar, e você teria, a solução seria dois modos possíveis, né? D1, certo? Seria aquela solução D', né, que aparece aqui, naquela direção de sentido, certo? Exponencial do menos J, né? N', que é o valor medido, né, para esse semi-eixo aqui, em unidade de índice de refração, né? A zero U, certo? Escala X, né? Essa seria a equação, certo? E D2 seria o D2', né? Exponencial do menos J em duas linhas, né? A zero U escala X, né? Obviamente, a gente pode calcular essas coisas também algebricamente, né? Aquela equação é a equação biquadrática, você pode resolver para os dois valores de índice de refração e daí determinar, na equação de altos valores, determinar os componentes de D, né? E daí e assim por diante, certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre algo que é mais comumente conhecido, digamos assim, né, na comunidade de pessoal de ótica, que são os cristais uniaxiais. Alguns materiais exibem, né, um eixo de simetria, certo? O que quer dizer isso, né? Daí vem a palavra uni, né? Eixo axial, tá certo? Então, essa simetria quer dizer que as propriedades físicas do material não mudam se eu fizer uma rotação, tá certo? Eu tenho que deixar rodar, certo? Segundo um ângulo de rotação, ou num plano, digamos assim, ortogonal a esse eixo,